Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Ronaldo Oliveira Batista, professor e coordenador do curso de letras da nossa universidade. Professor, muito obrigado de ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos debater a respeito da historiografia da linguística e, mais propriamente dito, de um livro que o professor acabou de lançar, que é a Introdução à Historiografia da Linguística. E eu queria já começar a perguntar ao professor o que é historiografia da linguística? Bom, o nome às vezes acho que até dá uma assustada um pouco, mas o nome ele tem uma razão de ser até para demarcar um pouco as fronteiras acadêmicas do propósito da área. Mas, fundamentalmente, a historiografia da linguística ela é um campo da linguística, da ciência da linguagem, que se propõe a contar a história dos estudos sobre a linguagem. Talvez o nome historiografia poderia se chamar história da linguística, por exemplo. Tá. Mas a decisão, desde a década de 1970, quando esse campo foi criado, de se chamar de historiografia da linguística, é chamar a atenção para o fato de que ele é um campo que é metodologicamente orientado para observar a história dos estudos sobre a linguagem. E qual é a importância dessa historiografia para, digamos assim, não só para o estudante, mas para nós que de certo modo não, que usamos a linguagem? Qual a importância dela de modo geral? Olha, eu acho que a historiografia da linguística, ela tem uma função, ela tem um papel que precisa ser mais bem delineado e mais bem divulgado, que é o fato de mostrar para a gente, de divulgar mais o que as pessoas ao longo do tempo, ao longo da história, pensaram sobre a linguagem humana. Então, por que os homens falam? Como é que a gente entende a linguagem humana? Por que a gente fala combinando palavra para formar sentença? Então, por que as pessoas disseram isso? Como é que as pessoas explicaram que existem diferentes jeitos de usar uma mesma língua? Como é que as pessoas explicaram a diversidade linguística? Como as pessoas explicaram a relação entre linguagem e cérebro? Então, eu acho que uma das funções, um dos papéis da historiografia da linguística seja informar não só para os pesquisadores, mas talvez para um público mais amplo, o que é que as pessoas disseram sobre a linguagem. E aí, para nós, para a nossa tradição ocidental, desde a antiguidade clássica até o que se diz hoje sobre o que é a linguagem. É porque geralmente nós pensamos que a linguagem ela é um tanto quanto que evidente, né? Se a gente for pensar então em termos da linguagem no seu viés, digamos assim, gramática, olha, ela tem sujeito, objeto, parece que a língua sempre se estruturou de uma determinada maneira. Então, quando há esses estudos da historiografia, dá para perceber ou nos leva a pensar que a língua nunca foi sempre isso que nós pensamos que ela seja, né? Talvez eu acho que a gente entender um pouco sobre a história dos estudos da linguagem faça com que a gente perceba que língua não é só isso, né? Não é só uma análise de gramática, isso não é só normas. Não é só isso, não é só as normas de certo, errado. Pensar a linguagem é muito mais. Né? Pensar a linguagem é pensar o que nos torna uma espécie diferente de todas as outras. Porque se a gente for considerar todos os seres vivos, o que nos distingue de todos os outros é a linguagem. Né? A gente compartilha muitos elementos biológicos, genéticos com outras espécies, só que nenhuma tem linguagem como a que a gente tem. Então, pensar a linguagem seria pensar desde o que é a linguagem como um componente da natureza do ser humano, pensar a linguagem como aquilo que nos possibilita produzir sentido nas mais diferentes esferas. A gente não pode esquecer nunca que é como se na sociedade, nas trocas sociais, a gente é aquilo que a gente fala. Na verdade, é o que a gente fala que está criando. Que a gente expressa. Exatamente, está criando o nosso espaço social. É como, por exemplo, indivíduo, a minha natureza, sem linguagem, ela não existe. Né? Por exemplo, eu posso ficar aqui sentado, te olhando, mudo. Não existe a minha inserção social, ela só passa a existir quando eu começo a falar. E também ela vai ser criada, essa inserção social, do jeito que eu falar também. A forma como eu vou articular o pensamento, a norma que eu vou utilizar. Então a linguagem, ela é uma coisa tão rica, tão cheia de dimensões,
que eu acho que é uma pena muitas vezes que a gente reduza a linguagem, falar de língua apenas para buscar certo e errado, enfim. Então, até eu falo isso, professor, porque, de modo geral, a mídia sempre tem até programas que falam da linguagem, mas é sempre como norma. Então fica parecendo que linguagem tem um sinônimo de norma, e que não, né? Tem a ver com, como você está falando, como expressão. Como expressão significativa de nós. Exatamente. Na verdade, a linguagem tem uma expressão do Émile Benveniste, que é um linguista francês famoso, foi um linguista muito importante. Ele tem uma expressão, uma frase que eu acho que é muito interessante, que o homem se define na e pela linguagem. Ou seja, não existe sociedade, você não pode pensar numa sociedade em que não haja linguagem, por exemplo. Né? Das mais diferentes possibilidades, claro. Pode existir linguagem de todos os tipos. Mas a linguagem verbal para a nossa sociedade, para a forma como nós nos entendemos como seres humanos, ela é fundamental, é ela que forma o nosso entorno social. Então eu acho que, de fato, voltando um pouco, é uma pena que a mídia, por exemplo, insista numa visão de linguagem muito prescritivista, né? Que a gente só se interessa pela linguagem quando a gente está preocupado com duas coisas. Para saber se a gente está falando certo ou errado, que é uma questão absolutamente discutível, né? O certo ou errado aqui nesse momento, ele é de um jeito, a hora que eu sair desse espaço social aqui, esse certo e errado vai se configurar de uma outra maneira. Né? Então a gente tem, de uma certa maneira, um empobrecimento da visão do que é a linguagem. Eu sempre acho uma pena, inclusive porque a mídia que trabalha com linguagem essencialmente reduza essa perspectiva de língua para apenas do que é certo ou errado, que é importante. Eu não estou dizendo em nenhum momento que você possa abandonar uma visão prescritiva da língua de certo ou errado, porque isso é parte da nossa natureza social. Claro. Né? A gente está sempre preocupado se eu estou vestido certo, se eu estou vestido errado, e a língua é mais uma extensão dessa nossa preocupação. Eu queria perguntar para você a relação entre a historiografia da linguística e a história das ciências. Mas eu queria conversar esse ponto com você no próximo bloco, tá? E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, e há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão, e há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte.
um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos. O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que a adaptação para cinema muito distante do resultado do romance. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Ronaldo Oliveira Batista, e nós estamos aqui debatendo a respeito de historiografia linguística. Professor, no bloco anterior, eu havia lhe perguntado a respeito da relação entre a historiografia da linguística e a história das ciências. Até que ponto a historiografia da linguística ela vai beber na história das ciências ou nessa área da epistemologia? Depende também um pouco de como a gente entende historiografia da linguística. Okay. Eu entendo a historiografia da linguística como um campo de estudos da linguística, mas um campo muito afeito à história das ciências. Uhum. Há outras pessoas, há outros historiógrafos que vão fazer outro tipo de relação. Vão situar a historiografia da linguística mais próxima da história mesmo, de uma história das mentalidades, de uma história das ideias. Eu, fundamentalmente, sempre vejo a historiografia da linguística como próxima da história da ciência, partindo do princípio de que a linguística é a ciência da linguagem. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a história da linguística com os mesmos, ou com diálogos em termos de procedimentos e de concepções teóricas a respeito do desenvolvimento histórico, manter esse diálogo com o que a história das ciências faz. E mesmo porque eu acho que o campo da história das ciências ele é tão bem divulgado, né? A gente conhece muito história das ciências, existe uma divulgação científica muito bem feita a respeito da história das ciências. Eu acho que cada vez mais que a gente se aproximar do modo como a história das ciências trabalha,
a história da linguística, a historiografia da linguística só tem a ganhar. Nesse aspecto, então, pelo que eu entendi, a sua tendência, então, é se utilizar de uma metodologia das áreas das ciências, ou seja, da história das ciências? Eu acho que não me utilizar instrumentalmente nesse sentido, mas de tentar verificar dentro da história das ciências, observar aquilo que pode servir para analisar uma ciência muito particular, que é a ciência da linguagem, que é muito diferente das ciências exatas, das ciências naturais. Então, na verdade, é tentar ver daquilo ali, o que eu posso retirar que pode contribuir para eu contar a história das ciências da linguagem nesse sentido. Mesmo porque a historiografia da linguística, ela é um campo muito novo. Ela surge, de fato, a gente pode pensar, da forma como eu entendo e como está no livro, a partir da década de 1970 para cá, é muito pouco tempo. E uma área, você sabe disso, para ela se formar metodologicamente de fato, ela precisa de um tempo. Né? Então a historiografia da linguística ela ainda está estudando os seus métodos. Se você me perguntar qual é o método para se contar a história da linguística por meio desses pesquisadores, não existe esse método ainda. Existem direcionamentos em busca também talvez seja ingênuo a gente achar que exista um único método, Lógico. mas os vários métodos eles estão em experimentação. E me parece, aí é um posicionamento meu, que os métodos, as diretrizes da história da ciência, elas podem funcionar em muitos aspectos para olhar a história dos estudos sobre a linguagem. Nós estamos falando aqui, antes de começarmos esse nosso programa, estávamos conversando um pouco a respeito do seu livro, né, que é essa introdução à historiografia da linguística. Qual é a importância desse livro no sentido, aspecto de possibilitar uma melhor formação do aluno de área de letras, e não só do aluno de área de letras, mas também de um público em geral que tenha esse interesse? Tendo em vista que você tinha me dito que não há nenhum livro introdutório. Qual é a importância deste livro no sentido claro, ele é um manual, mas não ser uma mera, digamos assim, uma outra prescrição? Sim, eu acho que foi uma das minhas preocupações, eu acho que isso fica claro no livro o tempo todo, que ele não é um manual prescritivo, eu não estou dando regras de como contar ou produzir um trabalho em historiografia da linguística, mesmo porque qualquer outro historiógrafo da linguística pode sentar e escrever um livro, a gente vai ter livros diferentes, né? É a minha maneira de entender a historiografia da linguística. Eu acho que talvez, se eu pudesse apontar um elemento que eu acho que é interessante a respeito do livro. Primeiro, acho que é o fato dele ter sido o primeiro manual mesmo de introdução à historiografia da linguística. Neste formato, pelo menos com toda a segurança em língua portuguesa, ele é o primeiro a fazer isso. E eu acho que ele tem, por isso, um interesse quando a gente pensa que cada vez mais os cursos de letras estão incorporando, na medida do possível, reflexões históricas a respeito da sua própria área. Então, acho que ele tem um pouco esse fundamento de tentar... Ele vem contribuir para esse novo formato dos cursos de Eu acho que nesse sentido, sim, porque cada vez mais a gente tem, ou nos cursos de graduação, ou mesmo nos cursos de pós-graduação, tem se pensado um pouco mais sobre a história da gramática, sobre a história da linguística. E esse livro, acho que ele direciona um pouco para a gente entender como é que a gente olha para a história da gramática, como é que a gente olha para a história das teorias linguísticas. Ele tem um papel de direcionar um pouco o modo de olhar para a nossa história. E nesse aspecto, eu queria fazer uma última pergunta. Qual é a importância, nós estávamos conversando a respeito do Chomsky. Qual é a importância do Chomsky para você dentro dessa historiografia da linguística? Às vezes eu me considero quase suspeito para falar sobre o Chomsky, porque o meu doutorado, eu fiz uma análise da recepção no Brasil das teorias do Chomsky. O Chomsky, ele é um grande teórico. Na verdade, não sei se você sabe, o Chomsky ele é, se não me engano, o terceiro ou quarto intelectual, vamos dizer assim, mais citado no mundo. Ele só fica atrás do Aristóteles, do Shakespeare, mas é claro que o Chomsky ele é muito conhecido por conta do papel dele como ativista político e não tanto como um pensador, um teórico da linguagem. De qualquer maneira, ele tem uma importância muito grande para a linguística, para os estudos da linguagem, porque ele foi talvez o primeiro linguista, de modo científico, metodologicamente organizado, né, a estabelecer uma relação entre cérebro e linguagem a partir ali de uma virada cognitivista de toda a sociedade que se dá ali, 1960 mais ou menos.
Então, ele vai modificar muita coisa dentro dos estudos linguísticos ao estabelecer o fato de que, para a gente entender a linguagem humana, não vai bastar mais a gente entender a linguagem como um produto histórico-social. A gente só vai entender a linguagem humana se a gente olhar para a linguagem humana como um componente biológico. Então, eu falo porque eu tenho um componente biológico que é inato, que deve estar localizado no meu cérebro, na minha mente, em algum lugar, que me prepara naturalmente para estabelecer um uso de linguagem. Então, ele tem uma importância fundamental. Ele foi, de fato, o primeiro grande teórico a falar sobre isso. E ele mudou muito a concepção de como é fazer linguística nesse sentido. Até hoje, por mais que você discuta as teorias dele, questione ou critique, esse papel já está reservado na história da linguística para ele. Porque ele, de fato, foi um revolucionário nesse sentido. Professor, eu até gostaria de aprofundar essas questões que você acabou de levantar sobre o pensar do Chomsky, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Não sei se você gostaria de aí falar algumas palavras finais para o nosso público. Agradecer o seu convite, o seu gentil convite. Somos amigos, nunca tinha participado. E acho que é importante sempre frisar uma coisa que a gente discutiu aqui várias vezes, que a linguagem humana ela é muito mais do que certo e errado. Acho que cada vez que a gente sempre tiver essa consciência, a gente vai entender um pouquinho mais do que a gente é, como é que a gente articula o nosso pensamento na sociedade, a nossa atuação, sempre que a gente relembrar o tempo todo de que linguagem humana é alguma coisa muito mais complexa do que simplesmente uma prescrição gramatical de certo ou errado. Acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Ok. Professor, obrigado. E eu quero agradecer principalmente a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Quem não conhece o Cristo Redentor, sempre de braços abertos, protegendo o Rio de Janeiro e recebendo os turistas de todo o mundo. Mas o Cristo que você conhece hoje é diferente do projeto original. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Talvez você não saiba, mas no projeto original, o Cristo aparecia segurando uma cruz na mão direita e o globo terrestre na mão esquerda. Outra modificação, o Cristo só foi coroado depois de perder um dedo, uma sobrancelha e um pedaço do lábio. Já adivinharam o porquê da coroa? Para-raios, a estátua ficou tão alta que é vítima das tempestades. O Cristo Carioca foi eleito como uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno e tem 38 metros. Isso sem contar os outros 710 metros do próprio Corcovado. E mesmo com essa altura toda, nenhum acidente aconteceu durante os 5 anos de sua montagem. Opa, montagem? Pois é, o Cristo, na verdade, foi feito na França, desmontado e enviado em pedaços ao Brasil. Chegando aqui, a estátua foi montada de cima para baixo, primeiro a cabeça, depois o resto do corpo. O Cristo foi revestido por pequenos triângulos de pedra-sabão. Essas pedrinhas eram coladas em panos e aí sim levadas à estátua. O autor do projeto chamava-se Heitor Costa, já seu escultor foi o francês Paul Landowski. E agora, quem é o pai do Cristo? Até hoje, corre processo entre as famílias. E olha que o monumento começou a ser construído em 1921, como parte das celebrações de 100 anos da independência do Brasil. Entretanto, a ideia é antiga e já havia sido levada à Princesa Isabel em 1859. Quase 130 anos mais tarde, o Cristo Redentor foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. Hoje, com 80 anos, o Cristo continua atraindo muitos turistas e sendo o principal cartão postal do Rio de Janeiro.